Olá, meu povo do sexto aninho. Eu sou o professor Aldemir Moveira, de Matemática. Vejamos o que temos. Aula 59, revisão. Vamos para a nossa aula. Muito bem, chegamos aí à nossa aula de revisão. Daqui a pouquinho teremos a nossa avaliação. Então, vamos aí. Primeira cartela, revisão número 1. Plantas baixas e vistas aéreas. Temos aí a definição. A planta baixa de uma casa ou prédio é simplesmente o desenho detalhado de como a construção será organizada. É como se estivéssemos olhando de cima para baixo, onde vemos a distribuição das paredes, das portas, das janelas, dos móveis e demais estruturas da construção. Aqui temos o exemplo, então, de uma planta baixa. Vejam aqui, ó. Temos as medidas, como se nós estivéssemos olhando essa casa, né? Aqui, essa construção de cima. Ok? Muito bem. Vamos para um exemplo. O nosso exemplo 1 diz o seguinte: observando a planta baixa a seguir. E aí nós temos, então, aqui, ó, dá para ver que nós temos uma casa, né? Onde temos quarto, banheiro, cozinha. Aqui está escrito garagem. E nós temos o quê? Medidas. Temos várias medidas, né? Ó, aqui desse cômodo, nós temos a medida aqui da lateral, né? Ó, que é 4 metros. Temos a medida aqui, podemos dizer que ó, o banheiro tem essa parte aqui do banheiro, 2 metros. Aqui nós temos uma outra medida, 5 metros. Conseguimos ver uma cama, né? Aqui, ó, olhando de cima. Então, provavelmente é o quarto, não é mesmo? E aí temos a outra medida aqui no outro lado. 4 metros, 2 metros e meio. Então, com essas medidas, o que nós temos? Nós podemos ter aqui, ó, somando todas elas, nós temos a medida desse lado aqui da casa. Somando todas essas medidas, nós temos o outro lado aqui da casa. Considerando aqui que ela seja, então, no formato, né, retangular, então nós temos aqui que essa medida desse lado é igual a essa. E essa medida aqui desse lado, por isso que não foi colocado, né, os lados, as medidas desse. E essa aqui igual, tá bom? Então, sabendo disso, vamos aqui verificar o que está pedindo. Está pedindo para determinar, na letra A área construída dessa casa. Na letra B, o perímetro da casa. E na letra C, a área da garagem. Então, estamos aqui na revisão, então nós já vimos, né? O que? Já trabalhamos com a área, nós vamos rever, então, o que isso significa. O perímetro. Então, na letra A e B, na área da casa, né? E B, perímetro. E na letra C, está pedindo a área da garagem. Então, só voltando aqui, ó, nós queremos saber, está pedindo na letra A área da casa, tudo isso aqui, ó, toda essa parte aqui, né? Essa superfície toda aqui. Como que nós calculamos a área de um retângulo, né? Nós temos, então, que simplesmente multiplicar, né,
os lados. Nós saberemos aí a medida desses lados? Sim, professor, basta somarmos, né, essas medidas. Nós teremos a medida desse lado aqui. Ó. Somando essas medidas aqui, temos a medida do outro lado. Desse lado. E desse lado. Como é um retângulo, nós vamos multiplicar os valores dos seus lados. Nós temos aqui a área. Então, a área construída é calculada a partir das medidas do comprimento e largura da casa, considerando as paredes e divisórias. Então, vamos somar essas medidas. Vai dar um resultado, né? E vamos somar essas medidas aqui. Vamos dizer que é a largura e o outro comprimento, né? Então, vamos lá. Então, comprimento de um dos lados. 4 mais 4 mais 2 mais 2,5. Confere? Vamos ver aqui, ó. Vou apagar aqui, ó. 4 mais 4 mais 2 mais 2,5. Ok? Fechou. Né? Fazendo essa soma, 12,5 metros. Agora o outro. 4 mais 2 mais 5. 4 mais 2 mais 5. Somando 11. E aí nós temos que lembrar que a área, nós estamos falando aqui de uma figura geométrica, né? Bem conhecida, que é o retângulo, né? Então, nós já vimos aqui que deu 12,5 e 11. Unidade de medida, metros. Né? Vamos multiplicar. Basta multiplicar. 12,5 por 11. Fazendo essa multiplicação até simples, né? Aqui dá para fazer cálculo mental. O que é o 11? É 10 mais 1. Né? 10 vezes 12,5, 125 metros. Só que faltou esse 1. Mais 12,5, 137,5 metros. Tá? Muito bem. Letra A, já respondemos. Vamos agora lembrar do perímetro. Né? Nós temos aí o perímetro da casa. O que é o perímetro? Bem, vamos lembrar. O perímetro é a soma da medida de todos os lados da figura. Essa figura é um retângulo. Nós fizemos essas somas agora para calcular a área, né? Sabemos que aqui é 11 metros, aqui é 12,5 metros. E os outros dois lados? Né? Como estamos falando de um retângulo, esse outro lado aqui vai medir quantos? Né? Vamos botar aqui retinho. Vai medir quanto? Também vai medir, professor, 12,5 metros. Né? Os lados paralelos têm medidas iguais. Isso é um retângulo. E esse outro lado aqui também vai medir 11 metros. Então, perímetro é a soma de todos os lados. Então, você pode somar, sim, 12,5 mais 12,5 mais 11 mais 11. Pronto, vai chegar no resultado. Ou, vocês vejam aqui que nós estamos falando de um retângulo, né? Nós teremos dois lados iguais, então 2 vezes 12,5 mais 2 vezes 11. Não é mesmo?
A multiplicação vem, na maioria das vezes, para nos ajudar, facilitar o cálculo, né? Que é o que está escrito aqui, 2 vezes, né, o comprimento mais a largura. E aqui, ó, nós podemos também fazer a soma, né, ó. Vejam que aqui, se eu somar esse com esse e somar esse com esse, nós vamos ter também medidas iguais, né? Então, 2 vezes o comprimento mais a largura. Ou, que nem está aqui, né? 2 vezes o comprimento, 2 vezes a largura, tá bom? Isso vai depender de você, o que você achar melhor, tá? Qualquer uma das opções. Então, fazendo esse cálculo, nós temos aqui que 2 vezes a soma do comprimento, 12,5 mais 11 é 23,5, né? 23,5, 23,50, vezes 2, 47 metros. Tá? Muito bem. Agora faltou ainda a área da garagem. E agora, a área da garagem, como é que nós calculamos? Professor, não tem a medida da área da garagem aqui. Vamos aqui colocar, vamos ver aqui, ó. Essa aqui é a garagem. Nós precisamos saber, então, está pedindo aqui, né, a área da garagem. Essa área aqui, ó. Ok? Muito bem. Ah, professor, e agora? Cadê as medidas? Não tem uma medida nem aqui, nem aqui. O que aconteceu? Não tem desse lado, mas lembrando que esse lado aqui, né, ele tem a mesma medida desse lado aqui. Então, nós vamos pegar essas medidas, né, ó. Vejam aqui, ó. Quatro e 2 mais 2,5, que é o que nós temos, né? E o que vai acontecer? Então, eu sei que isso aqui é aproximadamente 4, e aqui é 2 mais 2,5, eu já posso somar, né? Que vai dar 4,5. Ó, peguei daqui e daqui. Ok? Então, temos que prestar atenção nisso. Tá bom? Muito bem. Agora sim, nós temos as medidas dos lados e lembrando como é que calcula a área, né? A área a gente calcula fazendo o comprimento vezes a largura, 4 metros, que agora nós já sabemos de onde veio, né? Aqui, ó. E o 4,5 metros que nós também já verificamos. Ó, que é essa parte aqui. É a mesma dessa. É a mesma medida. Tá? Muito bem. Multiplicando 4 vezes 4,5, nós temos aí 18. Né? Também dá para fazer um cálculo mental aqui, né? 4 vezes 4, 16. Só que aí aqui é 4 mais 0,5. Metade de 4 é 2. 16 mais 2, 18. Muito bem. Vamos aqui, então, continuar. Agora nós temos vistas aéreas, né? Estamos falando aí da definição. Chama aí vista de pássaro ou vista aérea, ou vista de topo. É a visualização de um determinado objeto ou plano a partir de um ponto situado acima dele. Como nós vimos agora no exemplo, né, de uma planta baixa. Fizemos aí as nossas contas. Então agora, né, o professor Emerson Marão vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos prestar atenção. Muito bem, queridos alunos, para termos uma ideia, né, mais aproximada do que é uma vista aérea, nós vamos utilizar aqui um aplicativo que se encontra no Google, chamado Google Earth. No entanto, né, existe, com o avanço da tecnologia, né, principalmente voltada para tomadas aéreas,
a grande sensação do momento, que são as tomadas feitas com drone, que não serve apenas para entretenimento, também auxiliam, né, uma ferramenta muito poderosa, né, na área de saúde, na preservação ambiental, localizando focos de queimada, localizando focos de reprodução de mosquitos que transmitem doença. Então essas tomadas aéreas que são realizadas com o drone e até mesmo com o satélite, que é o caso do Google Earth, elas são muito importantes no nosso dia a dia, beleza? Então vamos ter uma ideia de como funciona esse aplicativo do Google, beleza? Então o que consiste o aplicativo? Nada mais é que de umas imagens que são capturadas via satélite, né? A gente observa que o nosso planeta, aqui nós temos a Oceania, né? A Austrália, composta por mais algumas ilhas, aqui o Oriente Médio, Ásia, Euroásia, certo? Aqui nós temos o continente africano, mais acima nós temos o continente europeu. E atravessando o Atlântico, a gente vai observar aqui a presença da América do Sul, América Central e América do Norte. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos ver como é que funciona essa tomada de vista aérea. Vamos clicar aqui e vamos aumentando aqui. Observe que a gente já consegue visualizar aqui algumas confederações, né? Alguns estados que compõem o nosso país, o Brasil, e suas respectivas capitais. Mas vamos ampliando aqui, e à medida que vamos ampliando, vão surgindo aí os municípios. Olha aqui, Santa Isabel do Rio Negro. Vamos subir aqui o Rio Negro para ver como é que fica. Ó, Barcelos também já apareceu aqui também. Mais acima vamos encontrar São Gabriel da Cachoeira. Então vamos pegar uma tomada aérea da sede de Barcelos. Então vamos ampliando, ó. Lembre-se que nós saímos lá da Oceania, lá da Austrália. Olha aqui, o aplicativo nos permite ter uma tomada aérea da sede do município de Barcelos. À medida que a gente vai ampliando, certo? Aí vão surgindo o nome. Olha aqui a Arena do Piabódromo, beleza? Então vamos supor que a gente quisesse aferir aqui o perímetro desse quarteirão aqui. Nós teríamos aqui, né, o nosso marcador. Então vamos marcar aqui o nosso local aqui, certo? Vamos colocar aqui adicionar o terceiro ponto e vamos aqui fechar a nossa forma. E ele já não dá aqui o valor do perímetro aqui do terreno, né? Claro, pelo fato de nós estarmos trabalhando aqui com equipamento digital, né, nós temos uma estimativa do tamanho que é a estrutura. Então o perímetro aqui é de 621 metros, né, 0,01, e a área que essa estrutura possui é de 23.994,89 metros quadrados. Muito bonito, né? Muito show de bola esse aplicativo. Muito bem, né? Muito bem explicado aí. São ferramentas poderosíssimas hoje em dia que estão cada vez mais tecnológicas, né? A tecnologia está cada vez aumentando. Vimos aí, conseguimos fazer o perímetro, né? Que o professor Emerson aí falou do perímetro daquela área, onde ele escolheu no mapa, e a área, né, daquele quarteirão. Isso você pode fazer em qualquer lugar, né, do mundo, do planeta, com essa tecnologia via satélite. Muito bem. Então, agora nós vamos para o próximo exemplo. O nosso exemplo 2, a vista aérea a seguir exibe a Arena da Amazônia e a Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. E aí, também, né, ó, usando a ferramenta do Google Earth, ó, traçou aqui o perímetro, né, ó, e nós temos, então, aqui esse retângulo, e temos a medida de um dos lados e do outro lado, né, comprimento e largura. 570 metros, 270 metros. Vamos então ver aqui o que está pedindo. Com base nas informações da vista aérea, calcular, letra A, o perímetro do quarteirão, né, que nós vimos ali que está demarcado em amarelo, e a área desse quarteirão. Muito bem. Então, vamos só voltar um pouquinho aqui. Nós precisamos de mais alguma medida para termos o perímetro e a área? Não, né? Porque nós estamos falando aqui do retângulo, tá? Então, o retângulo, ele me diz que... Vamos marcar aqui, ó. Deixa eu aumentar.
esse lado aqui, ele tem dos 570 metros. Isso significa que aqui também temos 570 metros. Nesse lado aqui eu tenho 270, o que me diz que esse lado também tem 270. Então, basta somarmos, né, as medidas dos 4 lados, temos o perímetro. E basta multiplicarmos o comprimento pela largura, que teremos a área. Ok? Então, vamos aqui às contas. Muito bem. Então, letra A, o perímetro. Nós vamos, então, vimos que temos 2 lados de 570 e 2 de 270. 2 vezes 570, 1.140. 2 vezes 270, 540. Total, 1.680 metros no perímetro. A área, basta multiplicarmos, né? 570 por 270, teremos 53.900 metros quadrados. Cuidado só, né? Porque aqui nós estamos falando em metros, estamos falando de perímetros, né? Somamos todos os lados aqui, né? E aqui na área multiplicamos. Então, metro vezes metro, nós temos aqui metros ao quadrado. Sempre quando falamos em área, a unidade de medida vai aparecer com esse expoente. Significa que ela está elevada ao quadrado. Nós temos também a conversão de medidas. Em determinadas situações, faz necessário realizar conversões nas unidades de medida para resolver problemas específicos do nosso dia a dia. Para isso, utilizamos a seguinte tabela. Isso é importante. Ó. Os nossos fatores de conversão. Nós vamos lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, 1 litro igual a 1.000 ml, né? Igual a 1.000 centímetros cúbicos. E 1 metro cúbico, né? Que nós já vimos aqui que são 1.000 litros, eles também são 1.000 decímetro cúbico. Né? Porque 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, vamos aqui para o nosso exemplo. Um paralelepípedo retângulo, como da imagem a seguir, foi abastecido com água até a metade. Com base nas informações dadas, a quantidade de água nesse sólido é D. Tá? Então, vamos lá. Ó. Então, primeiro, nós temos que saber calcular aqui o volume, né? E depois fazer a transformação. Nós temos, então, uma figura tridimensional, né? Que é um paralelepípedo retângulo, né? E ele temos aqui as 3 dimensões. 10 centímetros, 6 centímetros e 8 centímetros. Aí está perguntando, né? Ó, nessas informações, a quantidade de água desse sólido, em litros. Muito bem. Então, vamos aqui para a nossa resolução. Então, como vimos, nós temos aí, agora vamos calcular o volume, iremos multiplicar as nossas dimensões. 10 centímetros por 8 por 6. Fazendo essa multiplicação, né, também bem fácil, você pode até calcular aqui 6 vezes 8, 48, vezes 10, só colocar um zerinho no final, né, 480 centímetros cúbicos. Olha que volume agora é ao cubo. Sabemos que 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Então, isso é importante, porque nós iremos utilizar agora. Ó. Então, basta dividirmos 480 centímetros cúbicos por 1.000 centímetros cúbicos, para obtermos a resposta em litros. Ou seja, deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Por quê? Porque estamos dividindo por 1.000. Lembra? Ó? Quantidade de zeros, 3. Pronto. Então, deslocando a vírgula 3 casas para a esquerda, ó, 1, 2, 3, a vírgula vai ficar aqui. 0,480, 0,48. Mas lembram que é até a metade. Então, ó, porém, o sólido foi abastecido até a metade. Então, temos que dividir por 2. 0,48 dividido por 2, 0,24 litros. Né? Nós temos, então, aqui, vamos só voltar aqui. Letra C. Ok? Muito bem. E finalizamos, então, a nossa revisão número 1.